Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para fechar a semana aqui falando de NFL. Começou a semana 5 com uma surpreendente demais vitória do Chicago Bears. Olha, passou por cima do Washington Commanders. Vamos falar desse jogo aqui que, bom, pegou todo mundo de surpresa e também vou dar meus palpites. Eu sigo arriscando, vou dar meus palpites pro final de semana. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouquinho mais, ainda faça parte do nosso clube de membros. Ontem sorteei aqui o prêmio prometido dos 150 membros, né? Passamos os 150 membros. Thiago Magalhães ganhou a camisa da Fanatic Sport Nation e a Bruna Meyer ganhou a camisa, a Jersey, uma camisa oficial lá da um time da NFL, vai escolher dos Chiefs, a gente vai definir ainda qual que ela vai ganhar, que ela vai escolher, mas tá aí. Então, parabéns para a Bruna e teremos mais prêmios no futuro. Convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem o link e tem cupom de descontos, e também a abrir sua conta na BetMais. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a BetMais é um site de confiança, parceiro aqui do Toque Passa. Aqui embaixo também tem o link para você abrir através do Toque Passa. Teremos novidades em breve com a BetMais. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, porque eu errei feio o meu palpite pro Thursday Night Football. Vou abrir a semana já com um erro aqui, né? Mas é sério, eu fiquei tão assustado com a vitória do Chicago Bears por 40-20 sobre o Washington Commanders, que eu falei, cara, será que fui só eu que fiz besteira? Só eu que imaginei uma coisa toda errada? Assim, eu tô até com a camisa dos Bears aqui pra dar essa homenagem aqui, camisa do Cairo Santos. Mas eu fui até procurar, falei, cara, não é possível. Alguém deve ter apresentado aqui uma hipótese em que o Chicago Bears vencia. E aí fui procurar, cara, na NFL, fui procurar em todos esses sites na NFL Brasil, todo mundo que faz palpites, né? Todo mundo cravou ali a vitória do Washington Commanders. Era uma noite de festa lá na equipe, porque eu falei, né? Pô, você tem uma chance em prime time, o Josh Harris, dono, tá lá, o novo dono, mais uma chance de vencer um jogo, de colocar esse time em vantagem, ter uma campanha 3-2, uma campanha positiva e mudar os ares. E aí aconteceu uma tragédia tremenda, né? Talvez tenha sido a força do Dirk Butkus, né, que é um lendário linebacker que fez história com a camisa do Chicago Bears, um dos maiores ídolos da franquia, um dos maiores jogadores da história da NFL e da franquia do Chicago Bears. E ele faleceu ontem aos 80 anos, né? E aí tá lá no Hall da Fama, e ele deve ter chegado lá em cima e falado, ó, vamos arrumar essas coisas aqui, vamos organizar, porque a equipe do Chicago Bears não vencia há 14 partidas, eram 14 derrotas seguidas, mais de 11 meses já aí com, né, sem, com saber o que era uma vitória. A última vitória tinha sido na semana 7 da temporada passada, batendo o New England Patriots, aquele jogo lá no Prime Time, lembra? Que o Bailey Zapp entra, a torcida dos Patriots fica vaiando, o Mac Jones e pede o Zapp, e dá tudo errado também. E foi uma grande partida, inclusive, do Fields. A vitória, obviamente, passa pelas mãos do quarterback, né? Tão combalido o quarterback, aí tem apanhado tanto nos últimos dias. E, cara, pela segunda semana seguida ele começou muito bem. E dessa vez ele não teve aquele apagão, pelo menos não daquele tamanho que teve, não cometeu erros, não entregou a bola, não sofreu turnovers e garantiu a vitória da equipe do Chicago Bears. Não foi o melhor QB do mundo, ele teve um aproveitamento aí dos passes pouco superior aos 50%. Mas, cara, conseguiu números interessantes aqui. Vou pegar aqui no box score para olhar, né? Ele foi, cara, 15 de 29, bateu 51%, 282 jardas, 4 passos para touchdown. Então ele teve um rating ótimo, ele acertou os passos que ele tinha que acertar. Errou algumas, né? Algumas conexões pareciam meio óbvias ali, ele acabou errando, mas aproveitou uma noite iluminada do DJ Moore, né? O DJ Moore. Então, no segundo tempo o Fields tomou um pouquinho de pressão, mas o que eu falei, o mais importante foi não ter entregado a bola, como aconteceu no jogo passado, aquele fumble que acaba virando o touchdown, que empatou o jogo. Então, isso não aconteceu dessa vez. E a noite iluminada do DJ Moore, que foi um espetáculo. Moore foi aquele wide receiver 1 que todo mundo esperava no momento que rolou a troca envolvendo a pick número 1, né? Mandou lá para Carolina, pegou o DJ Moore para dar mais apoio para o Fields e ele foi esse cara. Uma noite espetacular. Foram 8 recepções, 230 jardas, 3 touchdowns. Melhor jogo da carreira do Moore. O Moore que tinha tido um jogo de 147 jardas, coisa assim, agora 230. Foi um atropelamento.
Cara, eles me atrapalharam tanto que nessa semana eu tenho 3 times de fantasy e 2 times que eu enfrentei tinham o Fields de quarterback, que ele passou dos 30 pontos. Tá de sacanagem, né? Qual que é a sua chance de os caras escalarem o Fields no jogo de quinta-feira? Mas bye week também mexeu com algumas coisas e os caras foram com o Fields lá. Depois de ontem, o Fields saiu aí com um rating perfeito quando passando para o DJ Moore. Ele tem 531 jardas e 5 touchdowns. Aliás, o Fields é o líder agora em touchdowns na NFL na temporada. Nada mal, são 11 passos para touchdown, são 5 interceptações, mas em passos para touchdown ninguém tem mais do que o Justin Fields. A perfeição chegou ali no touchdown do quarto período que selou o jogo, né? O Washington trouxe a diferença para 30-20, e aí a gente vai questionar, porque aí teve o terceiro touchdown do Moore que acabou com a parada. Um pouquinho antes, na campanha anterior, a equipe dos do Washington Commanders chegou ali na linha de 28 jardas do campo ofensivo e se contentou em chutar um field goal. Era uma quarta descida, mas era uma quarta para 15, não era fácil. Eu defendo essa decisão porque o jogo tá 30-20, você tem a chance de colocar um field goal e aí pegando a defesa fazendo o trabalho dela, você pegando a bola com 4 minutos, um touchdown empata a partida, né? Então, o importante era colocar pontos. Era uma quarta para 15. Se fosse uma quarta mais curta, eu defenderia que eles tinham que ter tentado a quarta descida, mas não era o caso. Então eu entendi que valia a pena chutar o field goal, só que aí o field goal foi errado, né? E era uma distância curta, né? Abaixo dos 50 jardas, hoje em dia, o kicker tem que acertar. E acabou errando. E aí na jogada seguinte, na campanha seguinte, um touchdown de 56 jardas do DJ Moore numa besteira do Kendall Fuller, né? O Fuller, para mim, ele errou ali. Porque ele vai para cobertura em cima do Moore e ele tenta tirar a bola. Ele não visa parar a jogada, ele tenta, de fato, né, dar um tapa e acabar com a bola. Erra o tapa, a bola passa um pouquinho acima do seu dedo, acho que dá uma encostadinha no dedo dele, toma nas costas, né? Cai no colo do Moore, que corre ele 56 jardas e acaba com o jogo. Parabéns para os Bears, parabéns para o Matt Eberflus. O Eberflus precisava dessa vitória, precisava mostrar alguma coisa ali. E essa jogada foi interessante porque nesse momento, com um pouco mais de, com um pouco menos até de 5 minutos no relógio, valia a pena, muita gente correria com a bola. Você corre para gastar relógio, se contenta em, quem sabe, até chutar um punch que seja, mas tirando o tempo do relógio do adversário, ainda mais quando você tem uma vantagem de 10 pontos. Mas não, os Bears foram lá para acabar com a partida mesmo e conseguiram ali, viram aquela janelinha e o Fields acertou o passe com o Moore, que teve uma noite espetacular, né? O Fuller errou, mas não foi a única decepção. Acho que a defesa inteira do Chicago Bears, do Washington Commanders, foi muito decepcionante, né? É um elenco que você olha aqui, os nomes, e é um elenco muito interessante. Você olha os nomes e fala, cara, esses caras aqui são capazes de fazer uma boa defesa, mas não entregaram isso ainda. É uma defesa que em 4 semanas já. É a quarta semana seguida que cede mais do que 30 pontos. Não pode, não tem condições. É difícil o ataque vencer. A gente vai cobrar o Howell, mas não dá. Se a sua defesa está cedendo mais de 30 pontos, fica complicado semana sim, semana também, né? Para a equipe do Washington Commanders. A defesa dos Bears apareceu. É até engraçado, né? A gente menosprezou. Porque antes de começar a temporada, pô, falei que TJ Edwards, Tremaine Edmonds, pô, vai formar uma defesa legal, com bastante carne ali, vai conseguir pressionar o quarterback. Fez nada. 4 semanas ruins, 2 sacks apenas, né? E aí falei, a gente apostou que esses caras iam conseguir e foi uma aposta errada, não deu certo. Aí os caras, opa, agora a gente não deu certo, então vamos lá, né? Conseguiram 5 sacks, 11 QB hits e eles gostam de calar a boca de comentarista. O ponto é esse, comentarista tá aí para errar, né? Incomodaram demais o Sam Howell. O Sam Howell terminou com bons números ainda, né? Teve 388 jardas, 2 passos para touchdown, uma interceptação, mas teve que passar muita bola, né? Os números, as 388 jardas, vem porque ele passou 51 vezes a bola. Como foi para o intervalo perdendo por 27-3, você abandona o jogo terrestre, né? Você vai para o passe. E a equipe dos Commanders chegou até a assustar um pouquinho, né? o Chicago Bears. Esse placar final, essa vantagem, acabou sendo mais construída num momento que já não tinha a possibilidade, mas
Segundo tempo, a defesa apareceu, incomodou um pouquinho o Fields, só que o Washington Commanders não conseguiu repetir o que fez a equipe do Denver Broncos. E também os Bears estavam, né, mais ligados. A gente não pode perder uma vantagem de novo de mais de 20 pontos no segundo tempo, duas vezes na mesma semana. Então estava um pouquinho mais ligada, continuou construindo um bom placar. E tá aí uma bela vitória do Chicago Bears, né? A banca teve a noite, né? Todo mundo foi crente que ia dar Chicago Bears, mas tá aí a graça do negócio. Eu falei, a gente fala de aposta, de fazer aposta esportiva, que não é poupança, né? Então, é isso. Vamos lá então, porque apesar de ter tomado essa na cabeça ontem, eu vou seguir me arriscando aqui nos palpites, porque a vida é assim, né? Só bate quem erra, como diria o filósofo Matheus Cancian. E é por isso que eu falo aqui, eu faço propaganda da Bet Mais, recomendo, pô, é um site de confiança que você pode ir lá, mas tem que ter a questão da responsabilidade, porque se não tivesse risco, chamava poupança. Aposta esportiva envolve risco, a gente tenta acreditar. Eu duvido que alguém tenha, assim, cravado com muita confiança. Às vezes deixou uma graninha nos Bears, porque uma hora os Bears vai ganhar, né? Uma hora vai dar certo, então eu vou colocar aqui que se der eu vou ganhar a graninha. Mais ou menos essa, mas ninguém tinha certeza. Não, olhando aqui, analisando, Chicago Bears vai passar o carro para cima dos Commanders. Duvido. E aposta esportiva com responsabilidade traz uma graça a mais para o jogo. Ontem eu me peguei assistindo Ferencváros e Fiorentina e Ferencváros pela Liga Europa por motivo de aposta, né? Dá uma gracinha a mais, você ganha, você perde, mas essa é a graça do jogo. Então vamos lá para os palpites dessa semana. Teremos menos partidas, são 4 times que estão na bye week, né? Cleveland Browns, Seattle Seahawks, Los Angeles Chargers e o Tampa Bay Buccaneers. Esses 4 times vão descansar nessa semaninha 5, então teremos outras partidas para olhar. Vou começar aqui com o jogo de Londres, né? Teremos jogo 10h30 da manhã no horário de Brasília, né? 2h30 da tarde aqui para mim, horário lá acontecendo no estádio do Tottenham. O Buffalo Bills vai jogar em casa, é o mandante nessa partida contra o Jacksonville Jaguars. Favoritismo para mim está todo do lado dos Bills. Jogo de Londres costuma trazer uma surpresinha, é difícil fazer previsão, pode muita coisa mudar. Os Jaguars já passaram a semana lá, né? Os Jaguars venceram os Falcons na semana passada e passaram a semana em Londres e podem levar, estão mais adaptados ao fuso horário, pode complicar um pouquinho a vida dos Bills, que perderam o Tre'Davious White essa semana, mas eu acho que a defesa tem peças suficientes e vai atrapalhar a vida do Trevor Lawrence. Por outro lado, eu acho que a dupla Josh Allen e o Stephon Diggs vai dar um show lá em Londres e eu acredito na vitória do Buffalo Bills, apesar de que jogo em Londres é complicadinho de se prever. Abrindo o horário das duas, a primeira janela, temos um desafiador Houston Texans contra Atlanta Falcons, né? Desafiador porque nas expectativas do começo da temporada, os Falcons estariam num passinho acima, os Texans ainda estariam num estágio anterior desse desenvolvimento, dessa reconstrução. Mas na semana passada a gente viu uns Texans, cara, capazes de competir com esses times do meio do bolo. Né? Ele não vai brigar lá com o San Francisco 49ers, com Kansas City Chiefs, mas ele vai ser capaz de dar uma atrapalhada, de, né, competir, de trazer uma graça para as partidas. E o Atlanta Falcons é um time de meio de bolo, de meio para baixo do bolo. Né? Os Falcons cansam de desperdiçar talento. Bijan Robinson, o Kyle Pitts, o Drake London são ótimos jogadores e são muito mal utilizados nesse time do Arthur Smith. Eu vou de Texas mesmo jogando fora de casa, tá? Os Texans eu acho que vão vencer, os Falcons estão voltando de viagem, viagem longa para Londres e, cara, no quesito quarterback você tem o CJ Stroud contra o Desmond Ridder. Ele não tá, o Ridder abaixo da crítica, o que a gente imaginava, mas eu achava que o ataque teria o talento suficiente para carregar o Ridder mais adiante. Não tá acontecendo isso, né? Porque o Arthur Smith também não colabora. Temos um Carolina Panthers e Detroit Lions para dar uma tranquilizada, esse jogo aqui lá em Detroit, e aqui não há muito espaço para pensamento senão a vitória do Detroit Lions, né? O Jordan Love apanhou demais na semana passada, e aí eu fico imaginando o Bryce Young, coitado, né? Dá para fingir demência, pedir para sair, pessoal, dor de barriga aqui, não vou jogar, porque a linha ofensiva dos Panthers é pior do que a linha ofensiva dos Packers. E os Lions estão aí há 10 dias descansando, né? Jogaram Thursday Night Football na semana passada e agora vão jogar em casa. Então eu vejo uma vitória, de certa forma, tranquila para a equipe dos Lions. É bom porque a gente consegue ficar de olho nos Titans contra os Colts, que é outro jogo de difícil previsão, tá? Porque é uma rivalidade de divisão, isso geralmente dá diminui o gap, né, o espaço entre as equipes,
AFC Sul tá todo mundo com 2-2, a gente difícil conseguir ler esses times, entender o que eles são, qual que é a deles na temporada ainda. Os Colts começaram mal contra os Rams, mas mostraram resiliência e reagiram, poderiam ter vencido a partida e acabaram perdendo na prorrogação. Já os Titans passaram um carro para cima dos Bengals, mas esses Bengals também te olha e fala, tá, esses Bengals aqui são o quê, né? O Mike Vrabel tenta a sexta vitória, já tem 5 partidas seguidas contra os Colts, com vitória da equipe dos Titans. E eu acho que eu vou ficar com Tennessee por conta de um equilíbrio um pouquinho maior na equipe, né? É o típico jogo que eu ficaria longe nas apostas. Eu não consigo acreditar no Ryan Tannehill. Ainda mais contra uma defesa muito boa, né, bem organizada que é dos Colts. Só que o ataque dos Colts, que tem qualidade, né, com o Anthony Richardson, que é um bom jogador, vai encarar uma das defesas mais inteligentes que tem, que é a dos Titans, por conta do Mike Vrabel. Né? É uma defesa capaz de atrapalhar bastante. E aí, como eu tenho que apontar um vencedor, eu vou de Titans, mas sem garantia nenhuma, né? Sem confiança nenhuma no que eu estou falando aqui, vou de Titans. Num respiro, dá para apostar. Mas eu estou falando, tem um jogo difícil e um jogo fácil aqui, né? Os Dolphins vão vencer os Giants. Isso aqui é meio imaginável, né? Foi muito legal ontem que o Don Martindale, o coordenador defensivo da equipe de Nova York, ele passou a letra, né? Quando foi perguntado o que ele estava fazendo aí, pensando na defesa, no ataque dos Dolphins. E aí ele falou que a mulher dele perguntou como é se ele ia conseguir dormir essa semana. Ele falou, não, tô dormindo igual aí um bebê. Né? Acordo a cada 2 horas chorando, vou no banheiro, né? Para não falar que, né, me cago, e depois eu tento voltar a dormir. É basicamente isso, é igual um bebê. Ele deve estar pensando, ele falou que é uma reedição do The Greatest Show on Turf, né? Aquele ataque lendário da equipe dos Rams lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com o Kurt Warner, magnífico. Ele falou que os caras são muito rápidos, são capazes de fazer tudo. É uma missão dificílima para a equipe dos Giants, que não vem se mostrando capaz de encarar um desafio desse tamanho. Então, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Né? O ataque dos Dolphins foi parado, de certa forma, pelos Bills, mas é completamente diferente. Né? A defesa dos Bills é amplamente superior ao que a gente tem visto da equipe dos Giants. Não acho que tem muito mistério aqui, não. Fico com a vitória do Miami Dolphins. Aí fica complicado de novo quando a gente olha para Patriots e Saints. Semana passada, eu acho que eu apostaria na vitória dos Patriots. Não teria muita desconfiança disso aqui, não. Jogando em casa, os Saints passaram uma péssima impressão contra os Buccaneers, mas os Patriots foram atropelados pelos Cowboys. Os Cowboys são melhores que os Buccaneers? Sim, acho que sim. Acho que sim, né? Os Buccaneers estão bem, estou gostando dos Buccaneers, mas acho que os Cowboys são um time superior no geral. O problema também dos Patriots é a perda do Matt Judon e do Christian Gonzalez. Essas duas perdas são assim, dois caras que são pilares nessa defesa, né, pressionando o quarterback e ajudando na secundária. Então, isso aqui vai complicar. Acho que a defesa dos Patriots ainda vai ser capaz de fazer um bom jogo, porque você tem ali um Bill Belichick com um sistema, com um esquema de Jared Mayo, o Stephen Belichick, tudo funciona um pouquinho melhor nos Patriots pelo sistema que está lá definido. Agora, é um jogo que a gente imagina que os dois ataques vão sofrer, né? O ataque dos Patriots é o 30º da liga, o terceiro pior ataque da NFL, e o Saints tem o 25º ataque. O Derek Carr também não é grande coisa, ainda lida com um pouquinho de incômodo daquela lesão. Se o James Winston entrar, pode começar a distribuir turnovers para um lado e para o outro. Então eu acho que vai ser um jogo em que os dois times vão ficar abaixo dos 20 pontos. Vai ser um jogo feio, mas eu vou ficar com a vitória dos Patriots por jogar em casa. Vou ficar com o New England num jogo em que o perdedor vai ser o futebol americano e quem assistir, né? Recomendo que vocês façam o quê? Nesse horário das 2 da tarde, liguem lá na tela da ESPN 2, porque teremos Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. Estarei nessa transmissão a partir da 1h30 da tarde já, né? Vai ter o Sport Center abre o jogo, então chamo todo mundo, ESPN 2 e Star Plus para acompanhar Ravens e Steelers, duelo de rivalidade da AFC Norte. O jogo é em Pittsburgh, né? Por causa dos Steelers, mas fico com a equipe do Baltimore Ravens vencendo esse jogo aqui. A defesa dos Steelers é a terceira que mais cedeu pontos na temporada. O ataque dos Ravens é bom. Né? Para falar um pouco. Bom, porque Zay Flowers, Mark Andrews, Lamar Jackson deram conta do recado na semana passada contra a boa defesa da equipe do Cleveland Browns, a ótima defesa do Cleveland Browns. Odell Beckham e o Rashad Bateman
treinaram de forma limitada, ainda estão, mas podem jogar no final de semana. Então esse ataque fica ainda mais incrível se os dois estiverem em campo. Enquanto isso, o torcedor dos Steelers quer mandar o Matt Canada para o Canadá, né? Quer mandar ele para qualquer lugar muito longe, vá para, né? Porque o ataque não funciona. O Kenny Pickett deve jogar, né? A tendência é essa aqui. Ele saiu machucado na última partida, mas falou que vai para o jogo. E o ataque é fraco. Eu não sei até que ponto que é vantagem o Pickett jogar, o Trubisky entrar, se o Trubisky não vai ser melhor ou não. O ataque de fato é muito ruim. Então eu vou ficar com uma vitória dos Ravens. Acho que vai ser um jogo que vai ter uma vitória da equipe do Baltimore, assim, não tão apertado. Tem uma certa tranquilidade. Esse é o pensamento que eu tenho. Estarei no jogo, convido todo mundo, até para questionar. E aí, você não falou que ia ser fácil? Olha aí esse jogo. Mas é o meu pensamento nesta sexta-feira, enquanto estou gravando. Na segunda janela, 5h05 da tarde, né? A primeira janela da segunda janela, primeiro horário da segunda janela, temos 2 jogos, né? Com pitadas de complicação para os palpiteiros aqui, tá? Vou começar com Bengals e Cardinals, e você é capaz de falar que Cincinnati vai ganhar dos Cardinals? É meio loucura, né? Há um mês, se eu chegasse e falasse que a gente ia chegar nesse momento da temporada com dúvidas, com os dois times 1-3, e o 1-3 dos Cardinals sendo um 1-3 mais interessante do que dos Bengals, né? Que a gente via um futebol americano melhor nos Cardinals, que quando perdeu, levou um desafio até para o San Francisco 49ers, enquanto os Bengals venceram, apesar dos Bengals serem os Bengals, né? É impressionante isso. O Burrow entrou nessa temporada, que é a quarta dele na liga, ele já tinha feito 3 temporadas na NFL. Ele tinha passado 2 jogos sem passo para touchdown. Nessa temporada ele tem 3 jogos sem passar para touchdown, o ataque não funciona, a defesa vive de altos e baixos. Eu não sou capaz de cravar. Eu perdi um pouco de confiança nos Bengals. Eu acho que eles vão para 1-4. Eu vou ficar aqui com a vitória dos Cardinals. Eu tô muito completamente. Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Tô completamente maluco, tá? Ainda lá na costa oeste, nós teremos no mesmo horário os Rams recebendo os Eagles. Encontro dos 2 últimos campeões da NFC. Os Eagles invictos e os Rams surpreendendo positivamente. Aí, um time bem interessante, um time capaz de brigar mais do que a gente poderia imaginar. Os Rams estão 2-2 e podem sonhar com uma vaga nos playoffs, sim. Os Eagles escaparam com a vitória na semana passada contra o Washington Commanders. O Commanders foi um perdedor que deu trabalho e poderia ter vencido, ter tirado essa invencibilidade, enquanto os Rams começaram muito bem contra os Colts, depois bobearam e quase sofreram uma tragédia aí, perdendo a vantagem de 20 pontos, né, tomando uma virada contra a Indianapolis, mas conseguiram a vitória na prorrogação. Cooper Kupp deve voltar, e aí vai ser legal ver essa interação do Kupp com o Puka Nacua, né, como vão fornecer armas lá para o Stafford. Não sei qual é a condição física do Stafford, que teve um problema no quadril na semana passada, mas eu acho que os Eagles não estão me enchendo os olhos, ainda não são um time bonito como o do ano passado, mas eu acho que Filadélfia mantém a invencibilidade, tem mais jogadores capazes de ganhar partidas. Então eu vou ficar com a vitória do Philadelphia Eagles, mas com uma pitadinha aí que talvez tenhamos uma surpresa, tá? Aquele jogo também que pode ter uma surpresa. Na segunda janela, né? Aí começando às 5h25 do horário de Brasília, New York Jets e Denver Broncos se enfrentam lá em Denver e é o jogo da vingança do Nathaniel Hackett contra o Sean Payton? Pode ser sim, né? Falou besteira e agora vai ver, é outro jogo complicado de se prever. Tem potencial para termos uma vitória dos Jets, eu acho que vai ser meu palpite, inclusive. A defesa dos Jets é muito boa e vai conseguir atormentar a vida do Russell Wilson e companhia. O Wilson tem experiência e qualidade para conseguir suplantar, passar por cima de alguns problemas, mas a situação é que do outro lado, o Zach Wilson vai encarar uma defesa que é uma mãe, que é muito fácil de se bater. Se o Zach Wilson não fizer um grande jogo agora, esquece e vai procurar a XFL, a USFL, a liga que surgir aí, porque não vai para lugar nenhum mais. É uma defesa horrível e eu não acredito que mudou completamente da água para o vinho em apenas uma semana. Né? Então eu acho que ele vai conseguir ter um bom jogo e se não tiver, né, nas mãos do Zach Wilson, tem ainda o jogo terrestre. A defesa dos Broncos é a pior contra o jogo terrestre e de longe, né, na liga. É uma média de 176 jardas terrestres cedidas por partida para a equipe do Denver Broncos. Breece Hall não vai ter contagem de snap, vai estar liberado para correr o que for. Então eu vou ficar com a vitória dos Jets nessa aqui, aí eu quero ver a cara do Sean Payton, né? Vai ter essa daqui. No mesmo horário, os Chiefs vão encarar os Vikings, lá em Minneapolis.
E cara, eu não gostei do que eu vi dos Chiefs nas últimas semanas, mas eu não consigo confiar nessa equipe dos Vikings, cara. Pode ter um jogo apertado, o ano passado eu venci os jogos apertados, esse ano tá perdendo os jogos apertados. O ataque dos Vikings, ele tem peças para dar um show, né? Mas a defesa é terrível, a defesa é horrível e ela vai sofrer de novo contra esse ataque dos Chiefs, que não é grande coisa. O Mahomes sofreu contra a defesa dos Jets, mas a defesa dos Jets conseguia levar uma pressão. Ela força esses erros. Eu não consigo ver a mesma capacidade nessa defesa dos Vikings. Então, eu ainda acho que, vamos lá, os Vikings estão 1-3. Eu ainda, pô, tem qualidade demais. Esse ataque é bom, mas eu não consigo. Ele tem assim, um bom elenco, mas não é um time. Então eu vou ficar com a vitória do Kansas City Chiefs. Por mais que eu visse ali uma possibilidade dos Vikings, eu não vou conseguir cravar uma vitória do time da casa, não. Acho que os Vikings vão estar 1-4. E para fechar, temos uma promessa aí de um grande Sunday Night Football, porque Dallas Cowboys visita o San Francisco 49ers, um duelo de muita tradição e dois times com qualidade capazes de fazer aí mais um grande capítulo desse encontro, desse confronto entre Cowboys e 49ers. Cara, promete demais. Micah Parsons treinou de forma limitada nos últimos dias, mas deve ir para o jogo, né? Esperado que ele vá lá e tente incomodar bastante a vida do Brock Purdy. Pode ser um desafio interessante para o Brock Purdy, que vai encarar uma defesa bem arrumada do Dan Quinn. O ano passado nos playoffs, aliás, nesse ano, desculpa, esse ano nos playoffs levou dificuldade e ficou por um Dak Prescott de conseguir alguma coisa a mais, mas o Bosa vai também atormentar a vida do Dak Prescott e eu acho que os 49ers são um time mais equilibrado. Né, o ponto é esse. Os 49ers são um time mais equilibrado. O Purdy tem protegido muito bem a bola, enquanto o Dak Prescott vira e mexe, ele faz uma besteira. Ele lança uma interceptação, ele sofre um fumble, ele é mais propenso a cometer turnovers. E aí a gente vai ter um Christian McCaffrey, que tá infernal. Para mim, ele é o meu MVP nesse começo de temporada. Vai seguir dando uma dinâmica diferente para esse ataque de São Francisco. E eu espero uma partida com muitos pontos. E eu vou ficar aqui com o São Francisco chegando ao 5-0. Esses são os meus palpites para o domingão. Daqui a pouco eu vou colocar também todos os placares, vai ter na aba comunidade os placares, né? Eu faço palpite não só dos vencedores, mas dos placares desses jogos. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e a gente volta na segunda-feira para analisar. Mas convite marcado domingão também na tela da ESPN e do Star Plus. Aquele abraço.